Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá debater sobre o mercado de opções e também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta apontar a câmera do seu celular. O controle de risco gama é a forma mais avançada de você definir o tamanho das suas posições, bem como saber quando aumentá-las, diminuí-las ou fechá-las, para adequar suas operações ao seu apetite ao risco e à sua rentabilidade desejada. Mas onde é que entra o controle de margem e a sua relação com o risco gama? E mais, será que é possível você avaliar se o prêmio está mais ou menos adequado ao risco que você está correndo? Mais um passo revolucionário na direção do seu controle de risco com mais 2 novos indicadores. Um vídeo que vale uma fortuna, mas isso você já sabe. Venha comigo. Então vamos lá, indicadores de risco, material inédito, pelo menos para quem não está no treinamento. Quem está lá no grupo VIP já deve ter recebido mais de 2 novos indicadores, e eles ficam exatamente aqui nessa região, que é a margem pelo θ e o prêmio pelo θ. Aqui no caso nós tivemos o alerta na Suzano, em que tivemos aqui a margem pelo θ de 283 e prêmio pelo θ de 46. Aliás, ótimos índices. Então quem está no grupo VIP ganha então a capa aqui do Vendaval, com todo o gráfico, mostrando a grande oportunidade que é, inclusive tem até o valor dos prêmios. Uma situação aqui de IVM de 62, sendo abertos a 58 DTE. Abertos no dia 23 de agosto, às 16 horas. Quando você for estudar mais a fundo a metodologia, você vai descobrir que existem 3 grupos de indicadores. Você tem aqueles indicadores de abertura de oportunidades, que é o IVV, e, claro, o VI, o VH, que você utiliza na abertura das suas operações e todos aqueles que são derivados desses aqui. Você tem depois metas, que também podem ser chamadas de indicadores, que são metas de fechamento pelo tempo, pelo lucro, e até mesmo pela perda, e outra grande inovação do canal, que são os indicadores de risco gama, que tem de entrada, de perfil, de notional, do ciclo, que é a gestão avançada do seu portfólio. Isso está dentro das 10 camadas de proteção na qual a metodologia comporta, onde você tem, como a que é considerada mais relevante, mais importante, que a gente pode chamar de gama regi, que é o controle do risco gama. Esse controle ele é fundamentado, na verdade, em 2 grandes componentes, né? O risco gama estrutural, que tem a ver com a proximidade ATM, que é a região ali de indefinição e incerteza quanto à sua opção ficar dentro ou fora do dinheiro. Você tem o risco gama temporal, que tem a ver com a proximidade do vencimento, que então a gente define como risco gama. E na hora da gente medir, então, esse risco gama, o professor Maurício nos ensina que, apesar dele não ser betado, como seria o delta-beta, você consegue estabelecer uma relação entre o risco gama e o θ, onde o risco gama pode ser calculado pelo θ da sua posição, em que, para o portfólio, podemos dizer que o risco gama é o θ sobre o seu capital. Então, é possível demonstrar, através da matemática, a relação que existe, então, entre risco gama e o θ, assim como também a gente pode demonstrar isso experimentalmente, como nós temos feito aí, graças ao nosso Mister Data brasileiro, a relação entre gama e θ que tem sido observada em vários portfólios diferentes, como esse que eu mostrei aqui. Quando a gente, então, compara com a chamada de margem, e é aquela chamada de margem na qual você tem ela como sendo uma parte do seu notional, então essa chamada de margem aqui ela pode chegar
a cobrir todo o valor do notional, mas a corretora sabe que você não vai ter aquela perda máxima. Ela sabe disso. Então, ela faz um cálculo da pior hipótese. Ela vai calcular aqui em torno de 20% do seu notional, que pode ser mais ou menos do que isso em função de um risco que ela enxergue naquele determinado momento, porque ela quer que você cumpra a sua obrigação lá no vencimento, caso você seja exercido. E ela faz um cálculo de probabilidade de quanto de obrigação você teria que cumprir. Esse racional está correto, mas ela faz uma boa análise somente quando ela considera uma ponta, uma operação de isolada, seja uma call e uma put. Ela faz uma análise de risco lá. O problema é quando ela faz uma análise de uma estrutura. E quando ela faz uma análise de uma estrutura, por exemplo, como um strangle, o mais avançado que temos é que você vai contar apenas de um lado. Só que a probabilidade de ganhos e perdas aí, para você, é muito maior do que uma análise de margem. Você pode considerar que você vai perder no máximo em um lado, mas também se esquece que também você vai sempre ganhar de um lado. É uma outra dinâmica. E isso fica muito evidente quando você compara estruturas de diferente risco gama estrutural, onde você tem que, na verdade, o risco gama é o risco real da sua operação, e quando, então, você compara com a efetiva chamada de margem, que é o risco que a corretora utiliza lá. É muito surpreendente quando a BTG emite lá um print aonde a chamada de margem é definida por opção. Nada a ver, né? Você emitir um risco por opção, por ticket. Isso fica evidente quando a gente compara aqui, porque se você pegar 36 strangles, você vai ver que o risco gama do notional é 0,0779%, e quando você reúne 22 straddles, você vê que é muito maior, 0,23%. Você tem uma situação onde, e isso é corroborado por todas as pesquisas no mercado americano, os straddles eles têm aproximadamente 3 vezes mais risco do que o strangle delta 16. Só que quando você vai ver a chamada de margem, de 36 strangles, você descobre que, em média, foi 23%, enquanto a chamada de margem para 22 straddles foi 28%. Apenas 22% a mais de chamada de margem para um straddle. O que vê é que eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Eles não sabem calcular risco de estrutura. Muito impressionante isso. Muito impressionante. Então, o que pode acontecer é a corretora te chamar mais margem do que deveria. Isso não seria problema nenhum, porque a gente poderia ignorar se essa chamada de margem não bloqueasse os seus recursos. Então, a gente tem que saber se ela está abusando ou não desse poder que ela tem. Porque, em geral, ela até deixa você operar bem alavancado. Em geral, ela deixa, mas, eventualmente, como nós observamos em alguns ativos, ela chama margem demais. Para isso que, então, que a gente criou 2 indicadores, para a gente ter uma noção, de fato, do que está acontecendo em relação ao risco. Seja em relação ao balanço do risco gama, BRG, que é o quanto é chamado de margem para cada teta de posição ou portfólio. Então, você tem aqui o balanço, ou seja, quanto está sendo a chamada de margem para cada unidade de risco. É isso que a gente precisa saber. E depois também, o prêmio de risco gama, o que é? É o quanto está sendo efetivamente pago por cada teta de posição ou portfólio. Isso aqui é muito interessante, porque você poderia esperar que o prêmio é proporcional ao teta. Em geral mas não é sempre. Porque esse prêmio que está aqui é o prêmio do alerta, né? É aquele prêmio que foi efetivamente fechado. O teta também ele é calculado em função da volatilidade implícita, mas aí tem a volatilidade implícita que é a ATM, tem a volatilidade implícita ali que está no strike. Então, isso pode sofrer uma variação do teta que está ali sendo calculado para chegar no prêmio. E essa flutuação a gente já tem uma noção clara através desse indicador. Quando, então, a gente pega aqui 6 portfólios, na qual a gente calculou o BRG e o PRG, o que a gente observa? Botando aqui eles numa ordem do maior para o menor. A gente vê que há uma região aqui de abuso. Há uma região de abuso, onde são chamadas muito mais margem do que deveria. A gente não pode deixar de esquecer que o teta ele é calculado em função da volatilidade implícita. Então, qualquer maior preocupação dos agentes já está considerada na volatilidade implícita, que é capturada pelo teta. Ao mesmo tempo, também você vê pela linha
laranja, os prêmios, como eles estão aqui ocorrendo, você vê que nunca vai abaixo de 20, mas eventualmente você tem prêmios que estão relativamente baixos, na qual você pode ter uma opinião do quanto está alto ou baixo o prêmio em relação ao risco que você está correndo. Então, quando você vai nas lições, você vê que o θ, então, é uma proxy que pode representar o risco gama e tende a ter a mesma magnitude, se não ao contrário, o que a gente pode comprovar matematicamente. Entretanto, as corretoras adotam uma análise de risco individualizada por ação, com foco em sua possibilidade de entrar no dinheiro, que só é assertivo quando você vê uma operação simples realizada de maneira isolada. As operações duais, a depender, então, dos seus deltas, apresentam comportamento de risco próprios, diverso de operações isoladas. Então, por meio desses novos indicadores, pode-se avaliar o quanto de margem está sendo puxada para cada unidade de risco, bem o quanto se está pagando por cada unidade de risco e, com esses dados, estabelecer referências adequadas de risco e retorno. E esses indicadores podem ser tipificados como de seleção. Então, você não vai querer abrir uma operação que vai te chamar muito mais margem do que, de fato, a sua operação está correndo de risco. Não faz sentido. Então, o BRG é um indicador de seleção, você não abre uma operação. Então, quando você constrói o seu portfólio, você somente tem ali dentro opções que estão chamando uma margem razoável. E a gente também pode chamar de oportunidade, porque se você tem lá 2 ativos que estão ali, que você está em dúvida, que são da mesma área, você pode escolher aquele ativo que vai estar pagando mais por unidade de risco, assim como também até avaliar não operar um ativo que está pagando muito pouco em relação ao risco real dele. Então é isso, galera. Isso é o que dá para se falar em tão pouco tempo aqui no vídeo. Sempre fui cobrado para que os vídeos abertos fossem mais curtos. E, claro, né, nós ficamos aí 3 semanas discutindo o risco gama. Isso aqui considerando que são 9 horas de aula por semana, foram 27 horas para falar sobre risco gama, tá? E que é um método na qual você não só vai conseguir controlar o seu risco, mas como também, e faz sentido que assim seja, você também controla a sua rentabilidade, porque a sua rentabilidade ela é proporcional ao risco. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje aí. Você vê material alto nível, né? Alto nível. Estamos agora no momento discutindo os aspectos legais, jurídicos, contratuais com a casa de investimento, então por isso que eu nem dou tantos detalhes, porque para mim só vale quando tiver tudo já prontinho, organizado para receber vocês, então aguardem. A qualquer momento iremos lançar nossa carteira administrada. Fiquem atentos aí. Enquanto isso, entra no Telegram, assina o Vendaval, já começa a ter os alertas diários para você ver na sua cara o que é você ter uma rentabilidade indecente. E para aqueles que não têm tempo de operar, para aqueles que não estão entendendo nada e nem querem estudar, vai ter a alternativa da carteira, onde você vai estar colhendo, claro, pagando aí uma taxa de performance, que, aliás, é alta, porque a gente entrega muito, né? A gente vai entregar demais, sem o cara precisar estudar nem fazer nada. Aguardem, então, as novidades, tá bom, gente? Então, mais um vídeo que eu tenho um enorme orgulho de estar colocando aqui para vocês, para o canal, para que vocês evoluam, para que despertem o interesse em aprender um operacional que é o único dentro do mercado na qual ele comprova os seus resultados. Mês a mês, está tudo evidenciado. Depois, quando abrimos a nossa landing page, você poderá certificar e até auditar você próprio os nossos dados, trazendo essa grande oportunidade de você melhorar sua qualidade de vida e sua rentabilidade. Então, gente, é isso aí. Nos vemos no Telegram e sempre, claro, no próximo vídeo. Até lá!